Olá pessoal, questão importante, questão 64 sobre funções inversas. Diz aí a questão: sabe-se que a função f de x igual a x mais 3 sobre 5 é invertível. Assim, f a menos 1 de 3 é igual a quanto? 3, 4, 6, 12. Então ele está dizendo que essa função é invertível. O que é uma função invertível? É aquela função que é, bijetora. Depois eu vou explicar função bijetora. Então ele quer que a gente determine a função inversa e calcule o f a menos 1 de 3, substituindo o x por 3 na inversa. Olha bem, o 3 que está somando, na inversa ele vai subtrair, a operação inversa. O 5 que está dividindo, na inversa ele vai multiplicar, a operação inversa. Então o 3 vai subtrair, o 5 vai multiplicar. Eu posso te garantir que a equação da inversa é essa que está aqui embaixo. Ó. O 5 vai multiplicar e o 3 vai subtrair, operações inversas. Mas vamos fazer para achar a equação da inversa. Como é que você aprendeu? Existe uma regra prática, né, para achar a inversa de uma função invertível, de uma função bijetora. Primeiro, você troca de lugar x e y, troca os dois de lugar. Depois você isola y nesta equação que você vai obter. Essa é a regra prática. Então, qual é a função? F de x é igual a função dada x mais 3 sobre 5. O f de x é o y, né? Eu vou passar o x para o lugar dele e o y vai passar para o lugar do x. Então vai ficar assim: x igual a y mais 3 sobre 5. Troquei os dois de lugar. Agora eu vou isolar o y. Embaixo do x é 1. Eu posso multiplicar cruzado, não posso? Y mais 3 vezes 1. Y mais 3. X vezes 5. 5x. Certo? Y então vai ser o que? 5x. O 3 que está somando passa para cá, subtraindo o segundo membro, não é? Y igual a 5x menos 3, olha ela aí. É a inversa. Ele quer o quê? O f a menos 1 de 3. Então vamos lá. O f a menos 1 de 3, eu vou substituir o x por 3 nessa função, que é a inversa. 5 vezes 3 menos 3. 5 vezes 3, 15, menos 3, 12. Corresponde no problema a letra D de dado, olha aí. D. Certo? A gripe pegou com esse frio. Pessoal, agora ele disse assim: a função é invertível. Eu te falei, só são invertíveis as funções bijetoras. O que é uma função bijetora? Vou te dar um exemplo. Domínio contra domínio. Cada elemento do domínio está associado a um único elemento do contradomínio. Certo? Pode sobrar elemento aqui no contradomínio? Pode. Essa função é chamada injetora ou injeção, viu? Cada elemento do domínio está associado a um único do contradomínio. Agora, se eu for obter a função inversa dessa, o que eu vou ter que fazer? O contradomínio não vai virar domínio? Não é isso? Como é que eu vou associar esses elementos aqui?
Esses elementos vão ser associados com quem? Com ninguém, não tem como. Então, para resolver esse problema desses elementos, porque na inversa, esse contradomínio vira domínio. Certo? Como é que eu vou inverter essa função, sendo que esses dois elementos não estão associados a nenhum? Não é função. Então, para resolver esse problema, o contradomínio tem que ser igual ao conjunto imagem. Conjunto imagem é só os que estão associados. Contradomínio tem que ser igual ao conjunto imagem. Ou seja, veja aí. Ó, o contradomínio tem que ser igual ao conjunto imagem. Esses dois conjuntos têm que ser iguais. O contradomínio e o conjunto imagem têm que ser iguais. Essa função é chamada sobrejetora ou sobrejeção. Se ela tiver essas duas características, ela é chamada função bijetora, porque ela tem essas duas características, bijetora. Só as bijetoras são invertíveis, admitem inversa, tá bom? Então tá aí resolvido o problema 64 do CFS. Até o próximo e obrigado.